E salve o tricolor paulista, Rick aqui para fazer mais um pré-jogo, dessa vez São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil, jogo de ida dessas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo, ele vai enfrentar o Goiás, né? Hoje, nessa data aí de 30/7, uma terça-feira, dia incomum para ter jogos, mas o São Paulo vai jogar nessa terça-feira. É um dia bom porque vai dar para descansar bastante pro jogo contra o Flamengo que tem no sábado, depois para a volta, que é só na quinta-feira. Então, é positivo aí o jogo ser nessa terça. O São Paulo vai enfrentar hoje às 8 horas da noite o Goiás. Vai ser com transmissão do Amazon Prime Video. E o jogo é no Morumbis, né? Claro. Jogo de ida pela Copa do Brasil. E o São Paulo vai entrar muito provavelmente com força máxima. Toda a arbitragem, né, é do Rio Grande do Sul. Novamente, árbitro para mim, árbitro bom é árbitro que não compromete. E o que eu vim aqui falar é o que a gente vai esperar do São Paulo hoje, né? Em clima um pouco de Olimpíadas aí, né? Porque eu não sei, não sei vocês, mas eu gosto bastante de Olimpíada. Pra mim, é tão legal quanto Copa do Mundo, porque tem um monte de esporte, um monte de gente pra torcer. Então eu acabo acompanhando bastante, mas é óbvio, né? A partir das 7 horas é foco total no São Paulo e o São Paulo tem que fazer um grande jogo em cima do Goiás. E por que disso, né? O Zubeldia tomou como opção no último jogo, no sábado, contra o Fortaleza, lá no Castelão, em poupar parte dos titulares. E a partir do momento em que você toma essa decisão de poupar parte dos titulares contra o Fortaleza, por consequência, você dá um recado de que o foco tá na Copa, o foco tá o São Paulo fazer um excelente jogo contra o Goiás. O Lucas estava suspenso, o Luciano não entrou, enfim, Ferreirinha também não entrou, então você já começa a entender que o São Paulo quer focar na Copa. Se o São Paulo quer focar na Copa, hoje ele tem que fazer um grande jogo. E por que eu digo isso, né? O São Paulo tinha um confronto direto contra o Fortaleza e acabou perdendo. Era um confronto direto ali para brigar pelas primeiras colocações do campeonato. Então isso era muito, muito importante pro São Paulo fazer um excelente jogo e ir com força máxima. E o Zubeldia não foi. O que isso dá de recado pra gente, né? O São Paulo, na minha concepção, o São Paulo precisa ir com força máxima contra o Goiás para fazer um excelente resultado dentro de casa. Na minha concepção, tá? E pode ser que eu esteja totalmente errado. O São Paulo vai focar no jogo contra o Flamengo também e no jogo de volta contra o Goiás. Talvez toda essa sequência que o São Paulo vinha jogando quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, teve um certo desgaste do elenco e ele poupou as principais peças que poderiam não render tanto contra o Goiás assim, se de repente a gente fosse com força máxima no Castelão. Então, o que eu entendo? Como o intervalo é curto, né, de sábado à noite ali pra terça-noite, eu entendo que o Zubeldia quis poupar os jogadores. Se você pensar aí que um jogo terminou às 11h30 da noite e o outro começa às 8 da noite, né, que é o jogo de hoje, São Paulo aí teve menos de 72 horas de descanso. Então, eu acho que ele, pensando pela lógica do Zubeldia, ele quis poupar pro São Paulo jogar hoje. Aí de hoje à noite até sábado à noite, que é quando o São Paulo volta a jogar às 9h30, o São Paulo tem um intervalo maior de descanso. E o jogo é no Morumbi, o jogo é em casa, não precisa viajar. Então eu creio que o São Paulo deva ir com força máxima também contra o Flamengo. E dependendo do resultado de hoje, existe uma chance do São Paulo até poupar no jogo de volta contra o Goiás, pra gente poder voltar a focar no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se é isso mesmo a estratégia, se o São Paulo vai entrar com força máxima hoje. São Paulo vai entrar com força máxima hoje, isso é um fato, né? Mas se o São Paulo vai entrar com força máxima hoje para garantir o resultado dentro de casa e talvez poupar fora. Ainda assim, não é um jogo tão fácil assim, tá? Obviamente, a gente tá falando de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente não tem mais como pegar times fáceis. A gente tá falando dos 16 melhores times do Brasil, praticamente, num torneio de mata-mata. O Goiás, dentre os times que dava pra pegar, talvez fosse um dos mais fracos. E pensando até em força dentro de casa, né? Porque talvez os dois times mais fracos fossem CRB e Goiás. Pensando até em força dentro de casa, o CRB tem uma força dentro de casa maior do que o Goiás. Então, pensando racionalmente, talvez fosse até o time mais fraco que a gente pudesse pegar. Porém, ainda assim, o Goiás eliminou o Cuiabá. E o Cuiabá é uma pedra no sapato do São Paulo e todo mundo sabe. Então, assim, o Goiás vem de uma eliminação contra o Cuiabá. Claro, eliminou nos pênaltis, ganhou de 1-0 em casa e perdeu de 1-0 fora. E acabou eliminando o Cuiabá nos pênaltis. Mas ainda assim, eliminou o Cuiabá. Então não é um time tão fácil. É um time que oscila demais, tá? É um time que na Série B, às vezes ganha fora, perde em casa. Aí ganha em casa, perde fora, empata. É um time que tá na nona colocação da Série B do Brasileirão. Então, assim,
Pô, a gente tá falando do São Paulo, que tá no G6 do Brasileirão da Série A, contra um time que tá no G9 do Brasileirão da Série B. Então é obrigação do São Paulo ganhar, principalmente dentro de casa. Porém, hoje, pensando assim, racionalmente, um 2-0 já seria um excelente placar. Mas eu acho que o São Paulo deveria buscar mais, deveria ir atrás de 3-4-0, se arriscar e jogar intenso desde o começo do jogo para buscar uma potencial goleada, para no jogo de volta poder, de repente, nem viajar algumas peças principais do elenco e o São Paulo voltar as atenções para o Brasileirão. Porque por mais que o São Paulo não tenha, São Paulo tenha perdido do Fortaleza, ainda assim o campeonato não está entregue. Eu acho que o objetivo do Brasileirão, talvez como já começou o segundo turno, o objetivo está passando a ser de fato o G4, como objetivo secundário o G6. E se o objetivo é G4, a gente não tá longe do G4. E a gente tem um confronto direto contra o Flamengo também. Então acho que o São Paulo precisa fazer um bom resultado contra o Goiás, entrar com força máxima contra o Flamengo, e aí no jogo de volta contra o Goiás, de repente, poupar alguns titulares, poupar algumas peças para voltar a atenção pro Campeonato Brasileiro. Vendo, né, a estratégia do Zubeldia, eu acredito muito nisso. Vamos ver o que na prática vai acontecer. O time de hoje deve ir ali, né, com Rafael, Arboleda, Alan Franco, o Wellington, Igor Vinícius, o Luiz Gustavo, Bobadilha, e na frente o nosso quarteto de ataque ali que não tem erro, né? Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. O São Paulo não tem ninguém pendurado, obviamente, né? Só teve 2 jogos, só faltava ter alguém pendurado já. E o São Paulo poupou boa parte dos titulares nesses 2 jogos, né? Então o São Paulo não tem ninguém pendurado. O São Paulo tem que ir com força máxima pra cima do Goiás. Como eu falei, é um time que às vezes joga bem, às vezes joga mal. Vamos torcer pra hoje eles jogarem mal, mas é um time que oscila demais. E o São Paulo, tecnicamente, é muito superior ao Goiás. O Galhardo, por exemplo, que foi contratado para ser um dos destaques do Goiás, hoje muito provavelmente vai ser banco, porque ele não tá fazendo boas partidas, vai ser banco. O Goiás joga numa linha de 3 zagueiros, normalmente, né, um 3-5-2 mais clássico ali, com 2 alas espetando. Porém, eu acho que contra o São Paulo dentro do Morumbi, ele deve alterar não, né, mas esse 3-5-2 deve virar muito mais um 5-3-2, talvez até um 5-4-1, do que, de fato, um 3-5-2. Não acho que o São Paulo jogando com 2 pontas bem abertos, o Goiás vai fazer isso de deixar os pontas mais espetados, marcando mais na frente. Então eu acho que o Goiás deve vir muito fechadinho, num 5-4-1, talvez um 5-3-2, e o São Paulo vai precisar ganhar o meio campo para conseguir bater de frente com o Goiás. Porque dependendo única e exclusivamente do jogo pelas alas, o que a gente pode observar, que provavelmente vai acontecer, é os alas ficarem bem presos com Ferreirinha e Lucas, marcando Ferreirinha e Lucas, e sempre ter um zagueiro na sobra. E aí, isso pode complicar bastante uma das nossas jogadas mais fortes, que vem sendo com Lucas e Ferreirinha nas alas. Então, o São Paulo vai precisar dominar muito meio campo, e os alas provavelmente vão precisar cair por dentro também. Porque se eles ficarem presos nessa marcação dos alas, o São Paulo pode complicar o jogo, o Goiás pode complicar o jogo para cima do São Paulo. Então eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado. Um dos zagueiros do Goiás é o David Braz, que é um zagueiro bem rodado, é a sobra ali, né, dentre os 3 zagueiros. Então eu acho que o São Paulo tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha potencial do Goiás aí, que normalmente joga com 3 zagueiros. Quando joga fora de casa já joga com os 2 alas um pouco mais recuados. E hoje contra o São Paulo eu chuto até que nem vão ser alas, vão ser laterais. E o São Paulo vai pegar uma baita retranca aí. E é uma boa prova, né? Porque o São Paulo vem jogando muito bem, construindo as jogadas de trás e saindo em contra-ataque rápido. Porém, eu quero ver o São Paulo construindo essa jogada, construindo as jogadas contra um time fechado, contra um time que marca muito bem as alas, que joga com 3 zagueiros. Então isso é uma curiosidade que vai dizer muito sobre o sistema que o Zubeldia vai montar e a ideia de jogo que ele tem contra o Goiás, apesar do Goiás ser uma equipe tecnicamente mais fraca. Então eu acho que a análise do jogo São Paulo precisa ir pra cima, precisa achar alternativas, né? Dominar o meio-campo na minha concepção e achar alternativas pelo meio. Luciano vai ser uma peça muito importante pro São Paulo hoje. Então o Luciano precisa estar num bom jogo, porque nesse sistema de 3 zagueiros, normalmente o zagueiro central ali acaba ficando junto com o atacante, fica 2 na sobra. Porém, como o São Paulo joga com 2 atacantes abertos, esses zagueiros normalmente cobrem os pontas. E aí o Luciano invadindo e até mesmo o Bobadilha ganhando a área e o Luiz Gustavo em algum momento ganhando a área também vão ser muito importantes para o São Paulo ter um bom desempenho contra o Goiás e, se tudo der certo, né, sair aí com 2, 3, 4-0 aí para garantir basicamente essa classificação para as quartas de final e esperar o nosso
o nosso adversário que vem via sorteio aí. Bom, de maneira resumida, é isso. Acho que deu pra resumir o que eu espero sobre esse jogo. É um jogo importante, é um jogo contra um adversário que, apesar dos pesares, não é fácil e que eu acho que pode sim complicar o jogo se o São Paulo não souber jogar pelo meio. Então, é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dar aquela moral. Estamos chegando aí nos mil inscritos aí, falta só uns 700. Dá aquela moral, pô. Se inscreve aí se viu o vídeo, deixa o joinha, compartilha com seus amigos. Tamo junto demais. É nóis e vamos São Paulo!